Boa noite. Foi rápido, né? Foi rápido. Mas tudo bem. Agradeço imensamente ao pessoal da casa por mais esse convite. Eu espero trazer para vocês algo que possa ajudá-los no andamento de vossa existência. Esse é o nosso objetivo maior. Nós estaremos dando, a partir deste instante, aos nossos irmãos aqui presentes, que se encontram dos dois lados da vida, que porventura me deram esta oportunidade maravilhosa de falar sobre esse tema, de questionar. Porque falar de um tema desse nível foge muito da minha condição intelectual, cognitivo. Porque não tenho quase nada ou nada de orientação técnica a esse respeito. Isso é fato. Mas a vida me permite ousar. Pois assim disse Jesus: olhai, observai, procurai entender, para compreender de fato. Foram dois motivos que me levaram a pesquisar e estudar profundamente esse tema. Estudei muito esse tema. Dois motivos. O primeiro deles é para mostrar para meus irmãos aqui presentes a grandeza da doutrina que vocês abraçam. Porque essa doutrina, ela não para em si mesma. Ela penetra nos pontos mais sutis do comportamento humano. E ali ela traça diretrizes de segurança, para que possamos ser seres humanos cada vez melhores em nossa vida. E o segundo ponto foi da forma que os nossos irmãos, muitos deles, tratam esta patologia. Pois fazem transparecer que ali existe um monstro, com um único objetivo: extirpar a problema. A corrida da ciência para a contenção dessa patologia é inglória. Luta-se contra um mal poderoso que não respeita condições econômicas, sociais, de classe e de cor. Somente consome uma volúpia intensa e devastadora. Mas para se conhecer um tema, é primeiro preciso conhecê-lo pelo menos superficialmente. Então a primeira pergunta que se faz é: o que é o câncer? A palavra câncer vem do grego carquinhos, quer dizer caranguejo. Ela foi utilizada pela primeira vez por Hipócrates, o pai da medicina, entre 460 a 370 a.C. Mas o câncer não é uma doença tão nova assim como se parece, pois já foi constatado a existência dele em múmias egípcias. Isso nos mostra que ele já agia no corpo humano há mais de 3.000 anos depois de Cristo. Antes de Cristo. Desculpa. Na atualidade, essa palavra serve para representar mais 100 tipos de doenças, que se caracterizam pelo aumento desordenado das células do corpo físico, atingindo tecidos e órgãos. Só a definição já nos leva a profundos questionamentos. O primeiro deles: por quê? O que acontece para que essas células cresçam de forma desordenada?
era um questionamento. A ciência em si, ela nos diz que as causas são multifatoriais. Alimento, medicamentos, produtos químicos, condição genética, psíquica e outras doenças. Aí entra o Espiritismo. O que André Luiz fala sobre este crescimento desordenado em seu livro Evolução entre Dois Mundos, lá no item Efeitos do Automatismo? O que ele diz? Por isso que eu disse para vocês aqui, que essa doutrina toca no ângulo da questão. Ele diz assim: é perfeitamente compreensível, nessa base, os conhecimentos científicos que reconhecem os agrupamentos colaboracionistas das células especializadas através de cultura artificial de pedaços, de segmentos, de fragmentos orgânicos, podendo ser esses fragmentos, dizer, tanto da epiderme como do cérebro. Eles podem viver por muito tempo, diz ele, se mergulhados em soro, e que conscientemente imunizado e mantido na temperatura correspondente do corpo, acusa a vida intensa. Mas depois de algumas horas, os produtos excreta intoxicam o soro, impedindo o desenvolvimento das células. Mas se o líquido for renovado, as células continuarão a se desenvolver em ritmo, movimento e expansão, certo? Dentro das paridades que elas executam no edifício corpóreo. Todavia, diz ele, fora do comando mental, fora do governo mental que as dirige, elas não se revelam iguais às suas irmãs em função orgânica. As células, diz ele, do sistema nervoso não produzem com suas partículas especiais, não produzem células nas mesmas condições. Assim como, diz ele, as células dos músculos que trabalham no serviço de contração se diferenciam, reduzindo-se ao tipo conjuntivo. Todas essas que se afastam do comando estrutural do tecido inclinam-se à formação morfológica da ameba, segundo observações cientificamente comprovadas. Por quê? Isso acontece quando as células do organismo, perfeitamente ajustadas ao ambiente orgânico, demonstram um comportamento natural do operário realizando o seu serviço, obedecendo às ordens da inteligência, comunicando-se umas para as outras, sob a infusão do espírito que nos mantém a coesão. Mas procede no soro, igual a ameba em liberdade, buscando suprir os seus próprios sentidos. Então, assim como a ciência, o que André Luiz fala? Que as células do corpo físico, não falam do tipo que são muitas, vamos ver. Quando se afastam do comando central que as dirige, assumem a característica da ameba, crescem e se desenvolvem de forma desorganizada,
diferentemente daquelas que se submetem ao ajustamento orgânico, que operam como trabalhadores em funções específicas. Já se vocês forem lá e lerem o livro Entre a Terra e o Céu, o ministro Clarencio é objetivo, e o ser humano deveria saber disso. Não adianta passe, nem oração, nem nada, se ele não souber disso. O ministro Clarencio nesse livro diz: é na mente que reside o comando. A consciência traz o destino, e o corpo reflete a alma. Toda aglomeração de matéria se submete aos impulsos do espírito. Nossos pensamentos fabricam as formas que utilizaremos na vida. Ficou claro? Sim. Ficou claro, né? É isso. Então, em qualquer movimento da vida, o homem é responsável. É ele que cria todas as condições que possam lhe dar segurança que, quando consumados, se atingir os seus objetivos. É ele que cria. Não vamos entrar aqui e falar na lei de causalidade, na lei do destino, por qualquer nome que se dê a ela, porque muitas pessoas pensam diferente, e nosso respeito às pessoas sempre será o mesmo. Respeitamos muitas pessoas. Mas o Pietro Baldi, em seu livro Problemas Atuais, faz a seguinte colocação: nenhum problema será verdadeiramente resolvido se não partir de sua orientação cósmica, que o enquadre em relação ao funcionamento orgânico do todo. Já Leon Denis diz o seguinte: olha, meus amigos, o que ele vai dizer na época de Kardec: enquanto o homem não ensinar o homem sobre o próprio homem, ele não conhecerá Deus. Porque devemos conhecer o homem pela sua essência, pelo seu íntimo, não pelo seu exterior, pela sua casca. É aí que se encontram os graves problemas que ameaçam a humanidade, que é o afastamento do eu, o seu abandono e o apego excessivo ao ego, à fome. O esquecimento do espírito está causando uma catástrofe humanitária. Semeia-se hoje gerações descompromissadas com a realidade, movimentos sociais anárquicos, agressivos, onde não há ordem, somente ruptura. Uma sociedade doente gera corpos doentes, porque ela se move, todo o seu movimento é em busca do interesse, não pela felicidade geral. Desde os medicamentos de cura, à alimentação, da educação, a socialização dos seres, o objetivo é um só: o poder gerador de dependência. Estão gerando uma neoplasia maligna no íntimo da sociedade, ideologias destruidoras da paz e da esperança, geradoras de dor e enfraquecimento do espírito. A natureza, força evolutiva, que abraça com força e amor todos os seus projetos naturais, está sendo transformada num deserto de dor e desespero, reflexos vivos dos anseios humanos. O mal que atinge o homem é o mesmo que ele alimenta, só com uma diferença: que em um deles o mal é coletivo e no outro é individual, mas a devastação é a mesma. Quando as células então se afastam do comando central que as dirige, é aí que vem os assaltos, as invasões provocadas pela
brechas deixadas pelo enfraquecimento do comando central. Aí o que elas fazem? Elas simplesmente adentram os tecidos e órgãos de toda a coletividade. Traumas, infecções, decepções, perda do fluido vital da sociedade, que é a esperança, tomado de assalto, o corpo padece, e juntamente com ele os sonhos e ideais de todos os integrantes do seu conjunto. Desconhece-se por completo o poder da mente humana, que tem a capacidade de curar, mas também de adoecer o corpo que comanda. Vamos então voltar à parte fisiológica dessa doença, como a ciência a trata. A ciência diz que o câncer, ele se desenvolve em 4 etapas: a hiperplasia, a displasia, o câncer in situ e o câncer invasivo. Essas 4. O que é a hiperplasia? É quando há aumento das células do corpo em determinados tecidos e órgãos, que possam gerar uma neoplasia benigna e também um aumento do tamanho do próprio órgão. Esta é a primeira fase de formação tumoral benigna humana. A displasia é quando essas células crescem de forma fora do normal, podendo gerar má formação de órgãos e tecidos no corpo todo. Esta é a fase de formação tumoral que atinge níveis de anormalidade. Aí o câncer in situ é a única fase em que o câncer pode ser classificado, menos aqueles que acontecem no sangue, do tipo sanguíneo. O câncer in situ é quando as células cancerígenas se localizam no tecido onde se desenvolveram, ainda não espalharam para outras camadas do tecido e do órgão de origem. É o câncer in situ. Muitos dos cânceres in situ podem ser curados se forem tratados antes de progredir para o câncer invasivo. E o câncer invasivo é aquele em que as células cancerosas já penetraram em outros tecidos e camadas do órgão, adentrar a corrente sanguínea, linfática, podendo se disseminar para o corpo todo. Esse processo de disseminação dessas células é que nós chamamos de metástase. Essa fase é uma fase mais complexa, onde a cura é mais difícil. E quais foram as terapias? Quais são as terapias? A quimioterapia, a radioterapia, a imunoterapia e as nanopartículas. Todas essas terapias, excluindo as nanopartículas, causam efeitos colaterais agudos no corpo humano, tais como a morte das células sadias, juntamente com as células cancerígenas, e o enfraquecimento sensível do sistema imunológico. Já as nanopartículas, espera-se que elas reduzam drasticamente esses efeitos, assim esperamos. Mas por que ocorrem esses efeitos? Vocês estão vendo que é sempre uma observação: por quê? Por que ocorrem esses efeitos? Vocês tiveram a oportunidade de ler o livro de Pietro Baldi, A Grande Síntese? Tiveram? Se não tiveram, leiam. Lá no item 54, a teoria cinética da gênese da vida e os elementos atômicos, lá no item 54, o Espírito, sua voz, vai fazer uma colocação sobre os elementos naturais. Ele diz assim, que o vegetal, o animal e o homem, todos eles são compostos, a maioria da composição dos seus organismos é feita de elementos simples.
são elementos simples? São aqueles que se encontram na tabela periódica da química inorgânica, cujo peso atômico não ultrapassa 16. É difícil, mas é só para esclarecer. Mas por que sobre esses pesos, esses elementos? Porque eles são mais suscetíveis à penetração da energia, que é a gênese da vida biológica. Por exemplo, o corpo físico de vocês, o meu, tem 65% de oxigênio, símbolo O, peso atômico 16. Tem 10% de hidrogênio, símbolo H, peso atômico 1. Tem 18% de carbono, símbolo C, peso atômico 12. E 3,1% de nitrogênio, símbolo N, peso atômico 14. Somando isso tudo, nosso corpo biológico é formado de 96,1% de alimentos simples. 96%. E quanto mais se sobe na escala dos elementos e seus pesos atômicos, menores deverão ser as quantidades ministradas no organismo. Menores. Então o que acontece? Por exemplo, a platina. A platina é muito utilizada em processos quimioterápicos. O peso atômico dela é 195. Isso quer dizer que esse elemento só pode ser ministrado no organismo em doses mínimas. Talvez seja por isso que o corpo sofra de tantos efeitos colaterais. O colombisol, 304 peso atômico. Mas não vamos adentrar mais nesse assunto. Mas que esses elementos não são bons para o corpo físico, não são. Não estamos aqui pregando nada contra as pessoas tomarem esse medicamento de maneira alguma. Devem tomar sim, porque não existe ainda até hoje um tipo de terapia cujos efeitos são menos agressivos que as que tem hoje. Mas a própria ciência diz que estes medicamentos são a terapia mais de morte do que de vida. A própria ciência diz. Parece então que nós seres humanos, desconhecemos as leis que regem a vida biológica. Vocês sabiam que o corpo humano, há milênios e milênios, vem se desenvolvendo por embates constantes entre ele e o micróbio? Ele e o micróbio. O corpo físico se utiliza do micróbio para evoluir, para progredir. Mas como isso acontece? É simples. Quando o elemento exterior danoso consegue penetrar no ciclo vital orgânico através das brechas fisiológicas deixadas pelo enfraquecimento do poder central, eles penetram. Mas neste confronto, os dois saem como vencedores. Olha como a natureza é perfeita, porque o micróbio se transforma em agente imunizador orgânico, e o corpo físico diminui ainda mais as suas fragilidades. Pois esse é o ciclo da vida. Predador e presa vão adquirindo cada vez mais aptidões que lhe permitam sobreviver nesta atmosfera planetária cada vez mais inóspita. Mas ele diz o seguinte: todos os tipos de doenças são mecanismos de evolução, de pureza e de saúde. Todos eles. São várias as teorias que falam sobre o surgimento dessa doença, e devemos respeitar a todas, porque não existe nada ainda concreto a respeito da cura do câncer. Pietro Baldi diz que o câncer está sugestionado os sarcófitos de espiropetas, ou as chamadas piropetas de Chaldini, as sífilis. Mas o que tem a ver uma coisa com o espiritismo? Tem a ver, porque lá no livro Nosso Lar,
André Luiz, quando vai receber a orientação do médico Henrique de Luna sobre a sua condição espiritual, o médico fala: vejamos a zona intestinal. As oclusões derivadas de elementos cancerígenos e mais também por algumas leviandades de nosso querido amigo com a sífilis. A doença talvez não teria assumido características tão graves se o seu comportamento mental no planeta estivesse atrelado aos princípios da fraternidade e da temperança. Então ele diz o seguinte: vocês estão vendo? Pietro Baldi colocou uma suposição que o surgimento do câncer é por células híbridas, a fusão de um vírus com a célula. Certo? Ele faz isso. Agora vejamos. André Luiz vem e coloca mais luz nessa questão. Quando ele fala no mesmo livro, Evolução entre Dois Mundos, sobre a invasão bacteriana. Perguntam para ele o seguinte: todo tipo de invasão bacteriana estão relacionados a causas espirituais? Porque é assim, não é? Tudo é espírito. Tudo é problema no perispírito. É assim que nós pensamos. Ah, mas eu já trouxe isso. Já vi marcado. O que ele responde? Ele responde o seguinte: excetuando-se as infecções cuja responsabilidade está na ausência de higiene comum, excetuando-se estas, as depressões que vivemos, criadas por nós mesmos, através dos domínios, dos abusos de nossas próprias forças, e adulterando as forças psíquicas do cosmo orgânico, em rendição ao desequilíbrio, ou seja, na elevação de perturbações em prejuízo dos outros. Plasmam nas nossas estruturas perispirituais, que denominam o nosso veículo de expressão, determinados campos de ruptura na harmonia celular. O que ele está dizendo aí? Nós estamos ferrados, então. Qualquer tipo de desequilíbrio abre condições para isso. Mas o que ele mostra é que nem todas as doenças são de origem de lesões no corpo espiritual. Algumas têm como origem causas sociais, como a falta de higiene, alimentação, desequilíbrio comportamental muito comum nos seres humanos que fazem parte desse organismo. O homem até hoje procura escapar de suas responsabilidades sobre as dores que ele mesmo causa aos seus semelhantes na terra, através das tempestades destruidoras, do psiquismo danoso que ele mesmo espalha sobre o mundo. Se você observar, em todos os embates mundiais, onde se discute o equilíbrio geral, ou seja, na natureza e os seus habitantes, o psiquismo nem sequer entra em discussão. Dentro desse turbilhão de desastres socionaturais, ele é a causa central. Então procura-se apagar o incêndio, abanando a fumaça, ataque seu efeito, e a causa continua. Aí André Luiz vem e fala o seguinte:
agora nós vamos falar com vocês e colocar uma diretriz sobre isso. Como é que isso acontece? Aí ele vai falar como isso acontece. Ele vai falar da seguinte forma: uma vez desarticulada o trabalho sinérgico das células, nesse ou naquele organismo, naquele tecido, interpõem-se unidades mórbidas, tais como o câncer, que por sua vez imprime um ritmo acelerado de crescimento celular no meio das células sãs. Então, na realidade, o que acontece é que essa doença tem uma ligação profunda ao estado emocional em que nós vivemos. Então vem aquele ditado antigo que nós deveríamos jamais esquecer, em que ele diz: mente sã, corpo sadio. Mente doente, corpo doente. Mens a ego incorpora ego, mens infirma incorpora firma. O homem é o resultado de si mesmo. Cada um carrega em si as marcas profundas de suas vitórias e de seus fracassos, que refletem na experiência orgânica em forma de alegrias ou lágrimas. O corpo espiritual é extremamente plástico e sensível. Erros, traumas, crimes lhe imputam lesões, deformidades e fragilidades, que refletem no corpo biológico, que nada mais é do que uma simples casca que ele mesmo construiu. E são através destas brechas que as moléstias orgânicas de poder avassalador atingem o corpo biológico. É como se a natureza abrisse a cartela celular para que o elemento danoso fosse colocado para fora. Depois disso, vem o equilíbrio, a reconstituição. E a natureza continuará mostrando para o universo, a vida continuará mostrando para ele a sua natureza maravilhosa e encantadora. E ele diz o seguinte: toda doença emerge do estado secundário após, olha, prestem atenção, é sensacional, após longos processos de desgaste e devastação, de desequilíbrio, que compele o cosmo orgânico a esgotar-se. E na tarefa ingente da própria reabilitação no campo carnal, quando o enfermo ele não tem força de vontade para sua reconstrução moral, quando ele não tem humildade, não tem paciência, não tem espírito de trabalho e devotamento ao bem, ele não conseguirá assimilar as correntes benéficas do amor divino que circulam ao redor de todas as criaturas através de agentes distintos e inumeráveis. Então nós não conseguiremos chegar a um bom termo na cura dessa moléstia se colocarmos de lado o espírito e as leis que regulam o universo. Fechar os olhos para a matriz energética geradora é analisar tudo pelo lado mecânico da vida. Mas quanto à causa desta moléstia, ela só pode estar num único ponto, no espírito, porque é ele que traz consigo todas as condições necessárias para a vivência de certas disposições. No desvairo,
o deslocamento da realidade, a libertinagem do pensamento, a cólera, os ciúmes, o ódio, a insensibilidade, são pontos escuros de alto poder de destruição, centros poderosos geradores de dores. Quando o homem não pensa em si mesmo e no seu futuro, que depende muito da consumação de seus propósitos reencarnatórios, que transforma a responsabilidade do seu organismo em negligência, que não cuida da própria casa, poderá vê-la ser invadida e ver a sua estrutura toda comprometida por aqueles que utilizam dela para sobreviver. Hoje, os casos de câncer aumentam cada dia. Talvez seja porque a realidade que vivemos esteja favorecendo o crescimento dessas dores. O nosso distanciamento é imenso sobre aquilo que é bom e saudável. Nós nos afastamos de tudo aquilo que é belo e amor. Vivemos como sábios, saturados de ignorância. Somos tranquilamente a seara perfeita para a proliferação de ervas daninhas. Nossa mente está doente, e mente doente é força poderosa geradora de doença. Antes de encerrar, eu venho aqui com um propósito, fazer um pedido humilde a todos vocês. Não se esqueçam de Jesus. Que a paz dele seja.